Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração ajudá-lo, seja financeiramente, seja na compra de livros diretamente da minha lista da Amazon. Enfim, agradeço a presença. Muito obrigada. Os links estão no descritivo. Uma palavra. Antes mesmo de iniciar a leitura do Apocalipse, o leitor deve saber que tem em mãos um livro com relativas dificuldades de compreensão. Com isto, não se diz que elas sejam intransponíveis. Ler o Apocalipse, quantas vezes forem, é fazer uma viagem maravilhosa, tendo um guia excepcional, um grande Cicerone, o autor sagrado. Ele se revela dotado de grandes conhecimentos bíblicos e históricos, de profunda formação religiosa e de enorme capacidade em manejar recursos literários que, de per si, justificam a excursão. O leitor deve, para maior proveito, deixar-se levar pelas fantasias que animaram o autor. Viajará através dos tempos passados, longínquos, vendo pessoas e povos se movimentando, lutando e se deixando movimentar. Experimentará surpresas como as de uma criança em parque de diversões, conhecendo as galerias dos horrores, com furiosos animais nunca vistos, monstruosos, onde não faltarão os espelhos deformantes, mas que retratam uma dura realidade. Então, às vezes ver-se-á belo, formoso e nobre, como também se reconhecerá nas imagens deformadas, como um decaído, um carente, um necessitado, perdido e sem rumo. Descobrirá cidades de fadas, construídas com o que de mais rico existe na face da terra: ouro, pedras preciosas, cidades que, para serem iluminadas, não precisam de lâmpadas e nem mesmo do sol, e onde só há felicidade. Verá pessoas conhecidas umas, desconhecidas outras, tudo numa espécie de adivinhem quem eu sou, o que faço, o que significo. Em velocidade indescritível, percorrerá a história, indo além e aquém do tempo. Irá a um antes de tudo, antes do que chamamos de presente, passado e futuro. Conhecerá, consequentemente, uma grande presença, uma grande permanência, pois se sentirá envolvido pela eternidade. Saberá como tudo surgiu. Presenciará celebrações que não foram dadas aos nossos olhos contemplar, porque nem existiam os seres humanos. Sempre acompanhado pelo experiente Cicerone,
ao mesmo tempo teólogo, místico e poeta. Maior, porém, será o impacto quando o leitor participar de uma excursão penetrando pelo coração divino, conhecendo o plano amoroso de Deus, principalmente ao contemplar o objetivo do livro, Cristo crucificado, a mais estupenda manifestação do amor divino. A leitura serena do Apocalipse será uma verdadeira revelação. Não se trata de um livro de horrores, e sim de amores. Perderá a pecha de livro inacessível, de livro espantalho, e será de valia para sempre, sobremaneira quando se chega ao final do milênio, ocasião propícia para mentes excitáveis que, de tanto instrumentalizarem o Apocalipse, fazem com que se perca o que tem de mais profundo e belo. Mauro Odorício. Congregação Passionista. Introdução. Uma constatação. O Apocalipse parece trazer em suas páginas o sinal da contradição, atrair uns e afastar outros. Pode deixar a impressão de que foi escrito ou para ser amado ou para ser ignorado, quando não até temido. Dado o conteúdo frequentemente misterioso, quando não terrificante, bem como a forma ou o estilo bastante inacessível para um não iniciado, muitos o deixam simplesmente de lado. Outros, principalmente os fundamentalistas, os que não possuem as condições mínimas para interpretá-lo, interpretando-o ao pé da letra, transformam-no em anunciador de catástrofes. Tais intérpretes imaginam nele encontrar a chave dos mistérios mais escondidos, principalmente os dos últimos e mais terrificantes momentos da vida na face da Terra. Servem-se desse delicioso livro para alimentar fantasias frequentemente patológicas. Instrumentalizam-no preconceituosamente, ou não, para justificar ou explicar teses anteriormente aceitas. Exemplos eloquentes são as imagens das bestas, do célebre número 666, da prostituta, usadas não raramente para destilar ódios e ideias preconcebidas, em clara malversão à palavra de Deus, ofendendo-a, portanto. Não existiria um caminho intermediário? É possível ler com interesse, proveito e amor um de nossos livros inspirados tão interessante como é o Apocalipse? Felizmente, sim. É possível descobrir nesta obra não a semente do medo, mas a do mais sublime amor manifestado pelo Eterno Pai e pelo seu Divino Filho, o Cordeiro imolado. Muitos estudiosos sérios, capacitados, debruçaram-se sobre estas páginas sagradas. Surgiram várias leituras, facilitando o acesso e a compreensão do último livro do Novo Testamento. Está sendo apresentada aqui, singelamente, uma delas. Um livro entre outros. É comum ouvir dizer que o Apocalipse é um livro diferente. Na realidade, o é, mas não tão diferente a ponto de ser excluído ou usado para finalidades tão fora de seus objetivos, ou para ficar apenas nas mãos de especialistas. Como os demais livros, ele tem seu conteúdo próprio e seu estilo. Deve, como os outros, ser conhecido em seu gênero e em seu contexto. A partir daí, ele deixa de ser hermeticamente fechado. Passará a ser saboreado, pois na realidade é sobremaneira rico, quer no conteúdo, quer na forma, e principalmente na mensagem. Ao menos em relação a tantos outros livros bíblicos, o Apocalipse leva uma grande vantagem. Diz de antemão qual é o tema central: revelação de Jesus Cristo. Quer falar do Senhor, que é o centro da história.
Este objetivo, tão claramente anunciado, de maneira alguma pode ser esquecido pelos leitores. Vale a pena repetir. O autor pensa falar de Jesus, revelar sua sublime missão aqui na Terra. Esse é o objetivo principal, enfatiza-se. Antes de outras considerações, é vital que distingamos na obra o conteúdo e a forma. Conteúdo é o assunto, o tema versado pelo livro. Como foi dito, no Apocalipse se fala de Jesus. Forma é a maneira como o assunto é narrado. Assim, podemos falar de Deus em prosa, em versos, descritivamente, argumentativamente. Assim, também o último livro da Bíblia tem seu modo próprio de ser escrito. Conteúdo. Já se afirmou que o objetivo do Apocalipse é revelar Cristo, o prometido e esperado pelo Antigo Testamento e aguardado pela história humana. Mas isso não é tudo, pois o Senhor pode ser considerado a partir de vários ângulos. Uma leitura desapaixonada e atenta mostra como nele as citações são só da Antiga Aliança e são numerosíssimas. Isto chamou a atenção dos estudiosos e é de se acrescentar a constatação da amiudada atuação dos anjos como agentes de revelação, o que é também uma característica veterotestamentária. No Novo Testamento, Cristo é a grande revelação, o grande revelador. Dispensa-se então a mediação angelical. Outro pormenor nada desprezível. Nos 2 últimos números dos 4 centenários, como se verá, são muito perceptíveis as referências ao sacrifício do Calvário, como apoteose ou ponto máximo das narrações. Tudo vai se direcionando à paixão. As referências são implícitas, o que é muito próprio do estilo e que dá especial sabor à leitura. Tais referências estão sempre nos números 6 e 7, ao final do setenário. Exemplos. Setenário das Cartas. Apenas alude à chegada de Jesus aos seus, os quais não o receberam, como afirma João capítulo 1, versículo 11. Trata-se do judaísmo que recusa o Senhor que veio, sendo consequentemente rejeitado. Aparentava ser religioso, mas matou o Filho de Deus. Por isso, seria vomitado. Setenário dos selos. No 6º selo se fala em fenômenos que atingem a natureza e a reação dos circunstantes, como nos descreve Mateus capítulo 27, versículos 45 a 54. No 7º, lacônica, mas eloquente, se diz que houve silêncio no céu por apenas meia hora. São mais claras as referências à morte de Jesus. Setenário das trombetas. Quando da 7ª trombeta, fala-se da chegada do reinado de Cristo, o que aconteceu com o mistério pascal. Fala-se também da profanação do templo. A perícope está em perfeita sintonia com a narração da morte de Jesus, com as manifestações teofânicas, com o véu do templo que se rasga. Setenário das taças. Com o derramamento da 6ª taça, o texto faz referência a uma grande batalha, com derrota e vitória ao mesmo tempo. Como se verá no devido lugar, trata-se da morte de Jesus, quando o Mestre é vencido, mas que também sai como vencedor. Mais clara se torna a referência com o derramamento da 7ª taça. Acontecem determinados fenômenos na natureza, como quando da morte do Senhor, e são citadas suas últimas palavras: tudo está consumado. Pode-se então afirmar: o conteúdo do Apocalipse
é a revelação de Cristo, não como juiz no fim do mundo, mas sim como o prometido antes dos tempos, o esperado e preparado na mensagem do Antigo Testamento. Ou, mais precisamente, revelá-lo no momento culminante de sua história e, consequentemente, da história humana, quando morre na cruz e ressuscita, ponto máximo da salvação. Com isto, começa um novo céu e uma nova terra. Começa a formação de um novo povo de Deus. Termina o reinado satânico e começa o reinado de Cristo. Caso o propósito fosse falar de Jesus como juiz no fim dos tempos, o Apocalipse traria citações do Novo Testamento, principalmente do quarto Evangelho, o que não acontece. E também não haveria tanta intervenção angélica. É importante gravar estas e outras particularidades mais, para que não se desvirtue o objetivo de um livro que só traz mensagem de amor, promessa de salvação, e não terror ou ameaças. Sintetizando, em vista do pecado da humanidade, o livro mostra como Deus preparou tudo para a plenitude dos tempos quando enviaria seu Filho unigênito. Deve ser compreendido dentro do grande clima de interrogação que sempre preocupou o judeu. Quando chegará o reino de Deus? O povo passara sucessivamente de um para outro domínio, sob reinos dominadores, opressores: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Isto não teria fim? O Apocalipse quer mostrar que com Cristo, mas de modo especial com Cristo crucificado, começa o tão esperado reino de Deus, que um dia se concretizará na vida eterna. O Apocalipse, de maneira figurada e atraente, nos descreve a luta entre os anjos maus e os anjos bons antes da criação do mundo. B. A história da humanidade criada em santidade, mas que cede à tentação. Consequentemente, queda, exílio e luta na terra. C. A história dos judeus, começando no Egito até a vinda de Jesus. D. A morte de Jesus na cruz e como, a partir daí, surge um novo povo, a Nova Jerusalém. Resumindo, o objetivo do Apocalipse é narrar o que aconteceu antes da vinda de Jesus e descrever como tudo se preparou para essa chegada, assim como acenar implicitamente ao acontecimento mais importante na história salvífica, o mistério pascal, e como, a partir daí, é formado um novo povo, a Nova Jerusalém. Jesus, então, é apresentado como Messias universal, superando o messianismo nacionalista dos judeus. Forma. Pelo fato de o livro começar com as palavras revelação de Jesus Cristo, de imediato e sem maior análise, foi tido como pertencente ao gênero apocalíptico. Consequentemente, o texto era examinado e continua sendo por tantos estudiosos sob a ótica desse gênero literário, não sem sérias consequências. Porém, a si mesmo, o autor se denomina profeta, bem como apresenta seu escrito como profecia. Isto fez com que o estudo do Apocalipse tomasse outra direção. Uma coisa é ler o livro como pertencente ao gênero apocalíptico. Outra, muito diferente, é lê-lo como pertencente ao gênero profético. Mas o que é uma coisa e que é outra? Profecia, na linguagem corrente, profeta é quem prediz o futuro, e profecia é predição de algo que ainda não aconteceu. Todavia,
Estes não são os sentidos originais e mais precisos do vocábulo. Os profetas, mais que se preocuparem com o que aconteceria no porvir, se interessavam em ler os fatos e acontecimentos sob a ótica da aliança, denunciando desvios e anunciando o caminho a ser seguido. Recebiam um especial mandato para falar em nome de Deus. Era o que diferenciava o verdadeiro do falso profeta. O falso profeta, também era capaz de operar sinais ou algo extraordinário. No Apocalipse, João entende por profecia a especial intervenção divina em seu coração, pela qual estava em condições de transmitir aos outros as revelações recebidas. Esta especial revelação, vivida pelo escritor sagrado, dar-lhe-ia condições de ser profeta. Portanto, em condições de reler e reinterpretar o passado e de lançar luzes sobre o presente e o futuro. A profecia pode ser transmitida diretamente, em linguagem clara, bem compreensível, como as denúncias em Isaías, capítulo 1, versículos 1 a 3, assim como com gestos ou palavras simbólicas, misteriosas, como em Jeremias, capítulo 13, versículo 1 a 3, e Oséias, capítulo 1, versículos 3 a 5. É próprio do profetismo denunciar uma situação calamitosa, prometendo, porém, mudança, caso haja conversão pessoal ou comunitária, segundo o caso. No final de tudo, sempre fica uma mensagem de esperança. Apocalipse. A palavra vem do verbo grego apokaliptein, que significa revelar, desvendar o desconhecido, tirar o véu que oculta. Como gênero literário ou modo característico de escrever, surgiu 2 séculos antes de nossa era, florescendo de modo especial nos anos 175 a 164 a.C. Na ocasião, Antíoco IV Epífanes submetia os judeus a todo tipo de humilhação e perseguição, como se vê em Macabeus. Era necessário levar uma palavra de conforto e de ânimo à comunidade oprimida, sem aguçar, todavia, a ira do déspota. Surgiu então o gênero apocalíptico, usado em muitas obras, sendo que uma delas foi incluída nas Escrituras, Daniel. Esse modo especial de escrever analisa, à luz das Escrituras, uma situação presente, descrevendo-a como algo passado ou algo a acontecer, conforme o caso. Ao mesmo tempo, anuncia a destruição de tudo o que oprime, surgindo, consequentemente, um futuro novo e feliz. Tudo é descrito numa linguagem misteriosa, com muitos símbolos, figuradamente. Os personagens são também misteriosos, fictícios, embora sejam usados amildadamente nomes históricos. Um leigo julgaria estar perante uma obra bizarra, cabalística ou de ficção, mas os iniciados compreendiam o que se lhes queria dizer. De certa maneira, era uma literatura de resistência, de esperança, contra as forças opressoras do mal. Este modo de escrever, bizarro e com tanta fantasia, aproxima-se muitas vezes do estilo profético. Confundir um com o outro foi um passo. Um equívoco. O fato de o Apocalipse começar com as palavras Apocalipse, igual revelação de Jesus Cristo,
faz com que tantos estudiosos o considerassem, equivocadamente, como pertencente ao gênero apocalíptico, conforme já se disse. Neste caso, conclui-se, João o teria escrito para confortar os cristãos perseguidos, prometendo-lhes, e para muito breve, o fim dos tempos e da história, quando aconteceria a vitória final contra o mal. Em poucas palavras, o Apocalipse falaria da segunda vinda do Senhor, ou do fim do mundo. O livro todo passou a ser interpretado sob essa luz. Se isso fosse correto, objetar-se-ia: como explicar tamanha demora no cumprimento dessa profecia? Qual a vantagem do livro para as sofridas comunidades de então? Por várias razões, se afirma que não é este o objetivo da obra joanina. Fala da iminente chegada de Jesus, mas não da segunda, e sim da primeira vinda. É impensável, de modo especial para quem conhece o pensamento de João, que ele coloque o triunfo de Jesus sobre o mal só na parousia, ou segunda vinda de Cristo, precisamente ele que tanto valoriza o sacrifício do Calvário. Como explicar a ausência de citações da Nova Aliança na obra, caso a narração do livro se localizasse entre o nascimento de Jesus e o fim do mundo? Nele se respira o clima veterotestamentário. Evocam-se os livros de então. Vitupera-se o judaísmo por ter se afastado do bom caminho. Diferentemente, voltar-se-ia contra os desmandos disseminados na humanidade pelo paganismo. Quando o livro foi escrito, o maior problema para a mensagem cristã era o paganismo, e não o judaísmo. Portanto, o Apocalipse anuncia o fato após o acontecimento. Vale dizer, o escritor sagrado apresenta como fato futuro o que já tinha acontecido muito antes. Faz uma releitura cristã do passado. Afirmar que o Apocalipse se refere ao julgamento último, no final dos tempos, é enfrentar sérios problemas doutrinais, como o da retribuição, entre outros. Implicaria aceitar que apenas os mártires participariam da vida eterna logo após a morte. Bem ao contrário, a teologia joanina afirma que a vida eterna, ao menos incoativamente, já pulsa em nossos corações, ainda quando peregrinamos nesta terra. Portanto, primeiro, o Apocalipse revela Jesus, e não o fim do mundo. Segundo, mostra o que aconteceu antes da primeira vinda do Senhor, e como as Escrituras testemunharam e prepararam essa chegada. Descreve como se tivesse de acontecer o que já acontecera. É então uma belíssima releitura do passado. Terceiro, proclama a paixão e, consequentemente, a ressurreição como ponto alto e primordial da vida de Jesus. O Apocalipse revela ainda que após a morte e ressurreição do Mestre, surge um novo povo, a Nova Jerusalém. O povo judaico, que colaborara na vinda do Messias, mas que o recusou quando de sua chegada, cede lugar a um novo povo, povo de todas as raças e línguas, mas irmanados pela fé em Cristo. Para executar a sua obra, o escritor sagrado usa recursos literários interessantíssimos. Leva o leitor a uma viagem além do tempo e do espaço. Sim, a uma viagem imaginária, mas que supõe muitos conhecimentos do Antigo Testamento. Uma viagem. Durante uma longa caminhada de Jerusalém a Emaús, Jesus faz com que 2 de seus desanimados discípulos enfrentem uma viagem pelo Antigo Testamento, para que compreendam o que acontecera dias antes. Abre aspas. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras.
Fecha aspas. Lucas capítulo 24, versículo 27. Portanto, faz uma releitura cristã da lei e dos profetas. João faz algo semelhante com seus leitores. Leva-os a uma viagem que começa antes dos tempos. Entra na história dos judeus, na da humanidade, revelando como tudo estava preparado para a primeira chegada do Senhor. Mostra como o tempo estava próximo. Assim, caminhando e conversando, chega ao Calvário, ponto máximo do plano da salvação. Mostra ainda como, a partir daí, surge um povo novo, novo céu, nova terra. Sem esta viagem imaginária, é impossível compreender o esquema e a mensagem do Apocalipse. É uma viagem interessante, partindo da pré-história, onde a fantasia voa desembaraçada, participando de liturgias celestes, de decisões na corte divina, não faltando luta no céu entre exércitos angélicos, etc. Tudo acontece antes que o mundo existisse. Depois, na proto-história, Gênesis capítulo 1, versículo 11, Gênesis capítulo 1 a capítulo 11, se assiste à criação da humanidade em graça e santidade, mas que sucumbe à tentação. A história sagrada nos mostra os judeus escravizados, depois caminhando pelo deserto, povos oprimindo povos, até que chega o dia do Senhor. O cordeiro é imolado. De um lado, é um dia de luto, de derrota, o triste Armagedon. Do outro, porém, é de alegria, de vitória. Satanás é derrotado. A partir daí, surge um novo povo. Surge a esposa do Cordeiro, a Igreja. A humanidade toda é redimida pelo sangue de Cristo. Pode-se afirmar que o Pai vai conduzindo a história e os corações para o advento de seu Filho. Recursos literários. Embora não pertença ao gênero literário apocalíptico, e sim ao profético, o Apocalipse se serve muito de figuras, de símbolos e de outros recursos mais, nem sempre facilmente desvendáveis. Este modo de escrever é encontrável tanto no gênero apocalíptico quanto no profético. Nisso, ambos têm algo em comum. Mesmo sendo um livro do Novo Testamento, escrito quando tantos outros já eram bastante divulgados, o Apocalipse os ignora. Diversamente, cada página está impregnada de citações explícitas ou implícitas da antiga aliança. Evidencia-se que o objetivo da obra é falar da primeira vinda de Jesus, a que aconteceu com o seu nascimento, mas não como fazem os evangelhos, uma vez que começa com o sucedido antes da história, chegando até a morte do Senhor. Então, ignorar a história sagrada do Antigo Testamento é comprometer a compreensão do livro. O Apocalipse se desenvolve num clima veterotestamentário. A presença de anjos, o que caracteriza essa época, é marcante. A mediação céu-humanidade, então, era feita por eles. No Novo Testamento, eles serão dispensados, pois a mediação será única e por Cristo. Nota-se ainda no livro a presença de muitos símbolos, todos eles originários daquele período, como os estranhos cavalos e cavaleiros, as personagens que fazem parte da corte celeste, o livro que é devorado, etc. É importante que o leitor leia o texto, voltando sempre às citações originárias referentes. É de se observar, porém, que tais símbolos veterotestamentários sejam considerados em si, em seu valor, mas abertos às realidades neotestamentárias às quais se referem. Por mais interessantes e até curiosos que possam ser, eles devem ser encarados dentro do contexto do livro, dentro da sua mensagem, jamais isoladamente.
Entre tantos símbolos, sobressaio dos números. Para os judeus, eles não indicam apenas quantidades, mas também são portadores de mensagens. Tudo ligado à história bíblica e à cultura judaica. Por exemplo, quem peregrinou 40 anos pelo deserto, quem pertencia a uma das tão marcantes 12 tribos, ou quem afirmava que o mundo foi criado em 6 dias e que a seguir o Senhor repousou, dará sentido especial a tais números, como a outros também. Assim, 7 indica a plenitude, algo completo, a totalidade. Afinal, no 7º dia, a criação estava completa. Deste modo, os 7 chifres significam o Todo-Poderoso, uma vez que chifre indica poder e 7 a totalidade. A esse número está intimamente ligado o conceito de semana, como se verá no texto, existindo não só semanas de dias, como semanas de meses, de anos. Logicamente, a coroa da semana é o sábado, dia por excelência para os judeus. Expressões como um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo passam a ter um sentido especial não só de meia semana, como de parte de um período previsto pela providência divina. 6. Representa a imperfeição, pois desejaria ser 7 e não pode, e por ser 7 menos 1 também. É ainda o número indicativo do ser humano, que foi criado no 6º dia. 4. Este número indica os pontos cardeais, portanto está ligado ao universo, ao mundo, às coisas materiais. Na cultura antiga, os elementos constitutivos de tudo eram 4: terra, ar, água e fogo. 3. O 3 se relaciona com tudo que diz respeito à esfera divina ou celeste. 1000 traz o sentido de algo grande, mas indeterminado. Estes e outros números recebiam engenhosas combinações. Assim, 144.000, mostrando os judeus salvos, é o resultado de 12 vezes 12, número das tribos de Israel, ao qual se acrescenta 1000. O número 12, também venerado pelos judeus por representar as 12 tribos, é o resultado da operação 3 vezes 4, por sinal, 2 algarismos igualmente cultuados. Também as coisas, além do sentido próprio, têm igualmente significados especiais. Chifre significa poder, força. Olhos, conhecimento. Cabelos brancos, eternidade. Espada, justiça, separação, poder. O mesmo se pode dizer das cores, dos gestos, das posturas, como estar sentado ou em pé, conforme se verá nos comentários. Fim dos tempos. Lamentavelmente, o Apocalipse de há muito está associado à expectativa do fim do mundo. Esta ideia não será superada de um momento para o outro. As primeiras mensagens escritas no Novo Testamento nos mostram que a expectativa da volta imediata de Cristo para julgar o mundo estava disseminada entre os cristãos. A parousia seria tão imediata que Paulo se coloca como um dos espectadores vivos. Esta crença é dos anos 50 e 51 depois de Cristo. 1 ou 2 anos mais tarde, o apóstolo ameniza seu ensinamento. O dia do Senhor não estava tão próximo. É o que escreve em uma carta posterior aos fiéis de Tessalônica. Com o passar dos tempos, a ideia de uma parousia já iminente praticamente desaparece nos escritos inspirados. Paulo passa a preocupar-se com algo mais estável. As comunidades deveriam ser sólidas, bem estruturadas e organizadas. Ao que parece, as comunidades cristãs, ou algumas delas, que nasceram com visão escatológica, aguardando de um momento para o outro o retorno de Cristo juiz, vendo que o Senhor tardava, passaram a considerar mais os valores eternos a nós dados, valores que deveriam ser trabalhados, vivenciados. Assim, deixaram de esperar uma ressurreição distante
para senti-la incoativamente palpitando nos próprios corações. Sentiam, dentro do próprio peito e no seio da comunidade, o Senhor presente. Já ressuscitamos em Cristo e nele somos ocupantes do céu. Os textos sagrados do Novo Testamento, portanto, deixam-nos ver que as comunidades cristãs cada vez mais se distanciavam da preocupação com a parousia, com o fim do mundo, com o fim da história. Então, é fora do contexto e é exigir demais que um livro bem posterior a essa expectativa, como é o caso do Apocalipse, se preocupe com tal problema. Urge repetir. O livro se propõe a considerar Cristo. Não se preocupa com as questões tão periféricas e desinteressantes à comunidade, como é o caso do fim do mundo. Tempo, lugar e autor. Assim mesmo, o autor do livro se denomina João. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Não é de se aceitar pacificamente a autoria do apóstolo, pois era usual na antiguidade a pseudonímia, a saber, para valorizar a própria obra, o escritor a atribuía a um autor mais célebre, mais conhecido. Principalmente por estar escrita num estilo em que se fala muito em revelações especiais, era interessante atribuí-la a alguém que tanto comungara da intimidade com Deus. Quem melhor conheceria as coisas do alto que João, por repousar a cabeça no peito do Mestre? No passado se aceitava, sem maiores contestações, João como autor do Apocalipse. Argumentos muito sérios hoje contestam essa tese. Tais argumentos, que evitamos agora desenvolver, partem do grego carregado de semitismos e de imperfeições. Até o pensamento teológico do Apocalipse distancia-se bastante do quarto evangelho. Ao que parece, o autor seria da escola joanina, que teria florescido em Éfeso. Patmos, onde o autor estaria exilado, não é distante daquela região. Quanto à data, pelo fato de o cristianismo estar bastante disseminado na Ásia Menor, lá existindo tantas e sólidas comunidades, como se observa no texto, é de se supô-la no final do 1º século. Uma antiga tradição confirma essa hipótese, pois diz que teria sido escrito no final do governo de Domiciano, mais ou menos 96 d.C. Lembrete. O texto do Apocalipse comentado que vem a seguir apresenta alguns destaques. Letras em negrito, texto inspirado. Letras comuns, comentário ou explicações como que feitos por João. Letras itálicas, comentário introdutório, antecedendo unidades ou capítulos. Na medida do possível, usaremos o futuro ao evocar o Antigo Testamento, para deixar mais clara a impressão de que o escritor sagrado contempla a história da salvação antes que acontecesse. Deste modo, parecerá que João fala dos profetas e dos acontecimentos veterotestamentários como se fossem coisas do futuro. É oportuno, mais uma vez, recordar que o autor do Apocalipse faz uma releitura cristológica da antiga aliança. O texto usado é o da Bíblia da Ave Maria.